No fundo, todos nós carregamos uma curiosidade silenciosa, uma vontade quase primitiva de avançar, de atravessar limites que talvez nunca devêssemos tocar. É um impulso que nos move a explorar o desconhecido, a desafiar a natureza e a própria lógica. Mas, em alguns casos, essa vontade encontra uma resistência tão grande que até o tempo parece desistir. Lugares onde a ambição humana encontra o vazio absoluto e onde nem mesmo a história consegue recuperar o que foi perdido. Em 1930, um grupo de exploradores se lançou em uma jornada que prometia mudar tudo o que se sabia sobre regiões remotas do planeta. O objetivo era documentar territórios inexplorados, mapear rotas desconhecidas e trazer à luz descobertas que poderiam ser tanto científicas quanto econômicas. Mas o que começou como uma expedição ambiciosa terminou como um dos maiores. Mistérios do século X. Eles simplesmente desapareceram. Nenhuma pista clara, nenhum corpo, nenhum diário completo. Apenas fragmentos de relatos e rumores que se espalharam ao longo das décadas. O desaparecimento não é apenas uma curiosidade histórica. Ele representa um teste extremo aos limites da ciência, da resistência humana e do próprio julgamento moral. Cada decisão tomada dentro dessa expedição podia ser a última, e cada erro tinha consequências irreversíveis. O que define uma fronteira real? Geograficamente, podemos medir rios, montanhas, desertos, mas há um tipo de limite que não aparece em mapas ou guias de viagem. Um ponto onde o espaço se torna imprevisível, onde o corpo humano e a mente entram em conflito com forças que não entendemos completamente. Chamamos isso de limite invisível. Ele não é visível, não tem sinalização, mas está lá, sempre presente. Desafiando o conhecimento humano, forçando decisões desesperadas e, às vezes, engolindo aqueles que ousam atravessá-lo. Para a expedição de 1930, esse limite invisível se tornou um personagem silencioso que o seguiu até o último registro. Na época, explorar regiões inóspitas não era apenas uma aventura. Era ciência aplicada, engenharia de precisão e, muitas vezes, política internacional. O grupo partiu com equipamentos que, hoje, parecem primitivos bússolas, mapas desenhados à mão, rádios de baixa frequência e suprimentos limitados. O local escolhido combinava terreno montanhoso, florestas densas e clima imprevisível. Ventos fortes, chuvas repentinas e neblina constante criavam uma barreira natural contra qualquer tentativa de avanço. Cientistas modernos classificariam a área como de alto risco ambiental, onde desidratação, hipotermia ou doenças infecciosas podiam eliminar um ser humano em dias. Mas havia algo ainda mais perigoso. O que eles não poderiam medir com bússola ou barômetro, a interação psicológica do grupo com o desconhecido. A tensão de caminhar sem referências, de depender apenas de mapas incompletos, era suficiente para alterar decisões, gerar conflitos e, em casos extremos, fazer com que pessoas perdessem totalmente a noção do tempo e da realidade. A expedição enfrentou o dilema clássico de toda exploração extrema: seguir adiante ou voltar para a segurança. Cada passo podia ser o último. Cada escolha, entre avançar rumo ao desconhecido ou regressar ao conforto da civilização, era marcada por riscos fatais. O orgulho, o desejo de descobrir o inexplorado, a pressão para registrar conquistas competiam diretamente com a vontade de sobreviver. Relatos de outras expedições da época mostram que, em condições extremas, líderes e participantes frequentemente discordavam sobre prioridades. Alguns priorizavam a ciência, outros a segurança. Alguns se sacrificavam pelo grupo, enquanto outros eram impulsionados por ambição pessoal. Para o grupo desaparecido, essas tensões internas provavelmente desempenharam um papel tão decisivo quanto o próprio ambiente hostil. Os registros sobreviventes, cartas, notas e diários fragmentados revelam que tudo começou a dar errado nas primeiras semanas. Suprimentos começaram a acabar mais rápido que o planejado.
Caminhos conhecidos se mostraram bloqueados por deslizamentos ou rios caudalosos. Doenças surgiram e espalharam medo silencioso entre os membros. Mas era apenas o começo. Uma das últimas mensagens registrava: o mapa não é suficiente. Não sabemos mais onde estamos. O limite invisível não nos permite avançar. É aqui que tudo começa a se tornar ainda mais perturbador. Pequenos desaparecimentos foram relatados, mas ninguém sabia explicar se eram acidentes, decisões deliberadas ou simplesmente ilusão provocada pelo medo e pela exaustão. Surpreendentemente, décadas depois, documentos governamentais revelaram que a expedição não era apenas científica. Havia interesses econômicos e estratégicos em jogo. Empresas e governos estavam atrás de recursos minerais e rotas comerciais. A pressão externa para avançar rapidamente em território desconhecido aumentava ainda mais os riscos. Não se tratava apenas de exploração. Era um jogo de poder. E, nesse contexto, o desaparecimento do grupo levantou questões desconfortáveis. Eles foram vítimas do ambiente, de decisões humanas ou de interesses que preferiam manter o mistério intacto. O problema é que isso não deveria ser possível. Entre os membros estava Henry Wallace, cartógrafo experiente, conhecido por sua precisão quase obsessiva. Há registros de que ele insistia em corrigir mapas mesmo durante tempestades. Outro participante, Clara Jennings, médica do grupo, anotou em seu diário frases que se tornariam proféticas. Estamos no ponto em que cada passo pode ser nosso último. E ainda assim, o impulso de avançar nos domina. Os detalhes são inquietantes. Botas gastas, mantimentos parcialmente consumidos, barracas destruídas por ventos impiedosos. Cada fragmento conta uma história de esforço extremo, mas também de vulnerabilidade absoluta. Cada decisão, cada passo, se tornou parte de um cóbia que ninguém conseguiu resolver até hoje. À medida que a expedição avançava, relatos fragmentados sugerem que a fome começou a afetar o julgamento dos membros. Pequenos conflitos internos se transformaram em desentendimentos graves. Um diário menciona tentativas desesperadas de racionamento, divisões entre quem queria avançar e quem pedia retorno imediato. Em meio à neblina e ao frio, até as orientações mais simples se tornavam enganosas. É possível imaginar o desespero silencioso de cada um, cercado por árvores impenetráveis, rios irrefreáveis e um céu que parecia desabar sobre eles a cada tempestade. Teorias sobre o destino da expedição são diversas. Alguns acreditam em erro de navegação extremo, que os teria levado a regiões ainda mais hostis. Outros defendem desastres naturais, deslizamentos, enchentes ou avalanches súbitas. Há até quem considera a hipótese de conflito interno, disputas entre membros que resultaram em abandono ou morte. Pesquisadores modernos apontam que, em áreas desse tipo, até mesmo o avanço mais cauteloso pode se tornar mortal, e a combinação de cansaço, medo e pressão externa é suficiente para gerar decisões fatais. Mesmo com tecnologia moderna, tentativas de localizar o grupo sempre encontram obstáculos, terrenos inacessíveis, selvas densas e registros históricos contraditórios. E foi nesse ponto que ninguém sabia o que fazer. O desaparecimento da expedição permanece, até hoje, como um lembrete silencioso da fragilidade humana diante do desconhecido. O limite invisível ainda existe e continua a desafiar aqueles que ousam atravessá-lo. Talvez, na próxima vez que alguém decidir explorar territórios inexplorados. Lembre-se, nem todo mistério deve ser resolvido, nem toda fronteira precisa ser cruzada. Alguns lugares parecem querer permanecer no silêncio, e alguns desaparecimentos talvez devam permanecer irreparáveis. O que aconteceu com Henry Wallace, Clara Jennings e os demais? Nunca saberemos ao certo, mas, de alguma forma, o desaparecimento deles continua vivo em mapas inacabados, diários perdidos e no mistério que ainda desafia nosso entendimento da ambição humana. Há também um aspecto psicológico que não pode ser ignorado.
Historiadores e psicólogos que estudam essas expedições afirmam que o medo do desconhecido tem efeitos mensuráveis sobre o corpo humano, ritmo cardíaco acelerado, decisões precipitadas, alucinações e até perda de memória temporária. Imaginar um grupo de pessoas enfrentando essas condições extremas, isoladas e pressionadas por objetivos que poderiam não ser inteiramente científicos, torna a história ainda mais sombria e incompleta. Cada passo que deram, cada decisão, pode ter sido a última, mas também pode ter sido guiada por algo que ninguém fora do local jamais compreenderá. Se você sentiu a mesma inquietação que eu ao contar essa história, compartilhe suas teorias nos comentários e, se este vídeo trouxe novas perguntas para você, considere apoiar o canal para explorarmos mais mistérios assim. Pois algumas histórias não têm respostas definitivas. E talvez justamente por isso continuem a nos fascinar, lembrando que a curiosidade humana, quando encontra o limite invisível, é ao mesmo tempo sublime e perigosa.